Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esperar o povo entrar aí. O povo já vai começar a entrar. Aleluia, glória a Deus. Ou já está entrando aí, já vamos começar a nossa live. Quero você participando aí com a gente desse momento aí de que vai ser ministrada a palavra. Entrando aí enquanto a gente está se ajeitando aqui para iniciar a nossa live em instantes. Só ligar o carregador para a gente não ficar sem bateria. Glória a Deus. A pastora já está vindo. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu acho que uma hora vai ser pouca. Paz do Senhor, todo mundo está entrando aí. Marlúcia, Viviane, Eulinda. Glória a Deus. Vamos tratar de um assunto que acho que uma hora vai ser pouco, pessoal. Mas um assunto muito gostoso de tratar. E eu espero que vocês sejam conectados com a gente aí. A gente vai estar falando do Deus Abba. Nossa, como é gostoso falar desse assunto. Semana passada nós falamos que estaremos comentando sobre esse assunto. E hoje a gente vai precisar de um tempinho para a gente conversar um pouco sobre esse Deus Abba, sobre esse pai, sobre esse paizinho que a gente tanto fala dele, mas precisamos, e você vai entender nessa live, o quanto é necessário tratar esse pai como ele verdadeiramente representa para nós, e não um mero pai, uma mera pessoa próxima. Às vezes, por outro lado, também tratamos ele com respeito demasiado e acaba que não conseguimos adquirir uma intimidade com ele. Mas vamos só esperar a pastora chegar, ela já está chegando, deixa o povo ir entrando aí e a gente já vai comentar sobre isso. Esperar a pastora chegar para a gente orar e aí a gente já inicia. Ela já está se aprontando e já está chegando já. A paz. Olá. Oi. Oi para quem está online. A paz do Senhor. Isabel, Eulinda, Marlúcia, Vivi, Sônia, Carlos, Cristiane, João Carlos e o João. Fala, João. Marcos, Pai do Senhor, boa noite.
Vamos orar, pastora? Quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos, aí na sua casa, onde você está com a gente nesse momento, e a gente vai iniciar orando ao Senhor agora. A pastora vai estar orando. Amém. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças porque Tu és bom e as Tuas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por Tu ser o nosso Pai, nosso Paizinho. E te exaltamos, Senhor, nessa noite. E pedimos, Senhor, que Tu venha alcançar, Senhor, o coração dos Teus filhos, que eles venham entender a Tua palavra e gerar fé no coração. Faça conforme Tu queres aqui neste lugar e na casa dos Teus filhos. Amém, Senhor. Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler com você essa noite. Vou pedir os secretários de plantão que estão aí conectados para colocar aí na tela, as pessoas que entrarem depois saber por onde nós começamos essa live. Livro de a Carta aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Anota aí, bota aí aí embaixo aí para o pessoal ver, nossos secretários de plantão aí, nos ajuda a ministrar essa live. Carta aos Gálatas, capítulo 4, vai dizer o seguinte: pois que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Acabei aqui de ler, juntamente contigo, uma das profecias bíblicas a meu e seu respeito. Somos filhos. Se somos filhos, temos um Abba. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Você vai precisar entender isso. Gente, sabe o que eu descobri? Estudando aqui um pouquinho sobre Abba, né? Que era um termo relacionado a pai. A palavra Abba quer dizer pai, mas na profundidade do significado da palavra Abba, não é um pai somente como a figura representativa de alguém que gerou, né? De uma figura masculina que gerou um filho. Mas quando se usava essa palavra, né, que vem acho que do grego, não sei se é do hebraico, não sei se bem se é do hebraico ou do grego, eu me perdi um pouco nisso. Mas quando se usava, eu entendo que quando se usava a palavra Abba, era trazer a figura de um pai, mas um pai com intimidade, com proximidade. E Jesus usou esse termo quando ele está orando, pedindo a Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Nessa hora ele usa o Abba para expressar um termo de intimidade. E o que eu descobri nisso tudo é que no Antigo Testamento, pastora, só existe a palavra pai 8 vezes. Você sabia disso? No Antigo Testamento só existe a palavra pai usada 8 vezes.
No Novo Testamento, pastor, existe a palavra Abba, a palavra pai, usada 272 vezes como pai, não diretamente Abba. Porque a Bíblia, na tradução, ela só vai usar a palavra Abba quando ela quer determinar intimidade. Do contrário, ela fala pai. Então, no Antigo Testamento, não usa a palavra Abba, só usa a palavra pai, 8 vezes. No Novo Testamento, usa a palavra Abba, porém, a palavra pai aparece 272 vezes, pastor. E por que isso faz tanta diferença para a gente? Você vai entender. Os judeus, eles desprezaram muito dos feitos de Jesus por Jesus usar a palavra Abba. Abba em aramaico. Por aramaico, né? Por que isso? No Antigo Testamento quase não se fala a palavra pai. Por isso que não se fala Abba. Porque para você falar a palavra Abba, um pai de intimidade, primeiro você precisa conhecer Deus como pai. Mas o judeu, quando ele usa a palavra pai no Antigo Testamento, ele está usando como Deus, o seu Senhor. Um chefe, uma pessoa que tem autoridade sobre ele. Ele usa pouco, mas quando usa com essa autoridade. Por isso que ele vai questionar Jesus. Por isso que os judeus vão questionar Jesus. Que Jesus está tratando Deus com uma intimidade muito grande. E os judeus acham que isso é uma blasfêmia. Ter intimidade com o Criador de todas as coisas. Olha que coisa estranha. E engraçado que a igreja hoje, não somos judeus, e muitas das vezes, muitos de nós que somos a igreja de Cristo, nós tratamos Deus como os judeus tratam. Temos medo de ter intimidade com o nosso Abba. Agora você já parou para ver que uma criança, quando ela começa a falar a palavra pai, né, e mãe, ela não começa a falar diretamente pai e mãe, ela começa a falar papai e mamãe. Quem tem filho aí já ouviu, né? Viu seu filho falar papai e mamãe, não pai e mãe logo de pequeno. E por que eu também, pensando um pouco sobre isso, o Espírito Santo também me trouxe uma revelação sobre isso. Porque a criança, quando ela nasce e ela não sabe falar, e tudo que ela aprende automaticamente, primeiramente, vem do pai e vem da mãe, e por nós aprenderia logo a falar pai e mãe, não teríamos essa preocupação dele falar papai e mamãe, porque a gente quer ouvir ele falar a primeira palavra, e não importa se vai ser completa ou se vai ser a metade, mas que saia alguma coisa. Mas por si só a criança já começa a falar papai ou mamãe. Por quê? Porque a criança nesse estágio, ela sabe, a única coisa que ela sabe nesse estágio é que nada ela sabe. E que ela precisa copiar algo de alguém. E para copiar algo de alguém, eu preciso ter intimidade. Ou seja, a criança pega essa intimidade com o pai e com a mãe desde cedo. E para ela é um prazer gerar esse vínculo de intimidade. Isso eu estou falando no sentimento, não no entendimento. E esse vínculo de intimidade faz ela tratar o seu pai e a sua mãe como únicos. Na parte como é que se diz? Vínculo sentimental. É um vínculo sentimental, mas na parte de influência. A criança não conhece uma outra influência que não seja o seu pai e sua mãe. Então a primeira coisa que gera nesse vínculo sentimental é automaticamente essa dependência. E aí surge a palavra papai, que é uma palavra de dependência. Diferente quando o seu filho vai crescendo, né? Adquirindo alguns conhecimentos, principalmente ele geralmente usa a palavra papai e mamãe até ir para a escola. Aí quando ele vai para a escola, que ele conhece a professora, conhece os coleguinhas, vem a influência boa dos estudos, mas vem a influência ruim dos coleguinhas, né? Alguns, né? Trazem influências mais, ele descobre outras influências, ele descobre que o pai e a mãe não serão as únicas influências. Então parece que o círculo de intimidade com o pai e com a mãe começa a mudar. Até porque ele começa a aprender coisas, pastora, na escola, que ele acha legal, mas que os pais não aprovam. E aí começa a quebrar a intimidade. Isso se parece um pouco com a igreja, no dia de hoje?
Porque nascemos de Deus, fomos criados de Deus, fomos gerados para ser filho, mas, porém, o mundo nos mostrou coisas que nos agradaram. E nesse agrado que o mundo nos trouxe, esse agrado não era do Pai. E por querermos agradar muitas das vezes o mundo e desagradamos o Pai, nós, não o Pai, nós quebramos a nossa intimidade com Ele. E aí o nosso Abba se torna só Pai. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? E a pastora vai entrar agora falando sobre isso. Ela é muito boa para falar sobre isso, eu vou deixar ela falar. Aprendemos desde cedo a adorar o Deus que é Salvador. Quando você conheceu Deus para se batizar, você aprendeu a adorar o Deus que é Salvador. Quem é o Deus Salvador? Aquele que não depende de você. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, não depende de nós. Então levantamos as nossas mãos, reconhecendo nossos pecados e sabendo que a gente não podia resolver. O Deus Salvador, ele veio sobre nós com a sua graça maravilhosa e nos resgatou. Agora temos o Pai Salvador. Logo após o Pai Salvador, fomos batizados, alguns com o Espírito Santo, outros só nas águas, mas recebemos o batismo, sabemos que somos salvos, começamos agora uma corrida para conhecer mais esse Pai. E encontramos um outro Pai depois do Pai Salvador, encontramos o Pai Senhor, porque descobrimos após o batismo que não adianta ser salvo somente. Precisamos deixar que esse Pai seja Senhor da nossa vida. Porque a salvação vai nos levar para o céu. Mas se não descobrirmos o Pai Senhor, perdemos essa intimidade rápido. E aí nós, não Ele nos tira, mas nós jogamos a nossa salvação. Paramos de valorizar a salvação que recebemos. Então precisamos correr numa busca de encontrar agora, conhecer o Pai que é Senhor. Ele é Salvador, mas agora precisa ser Senhor. Ele nos salvou, mas agora precisamos, por amor a Ele, entregar a nossa vida dele e a Ele deixar Ele dominar essa vida, ser Senhor da nossa vida. Legal. Essa segunda parte, alguns conseguem e muitos não. A primeira é fácil. Aceitei Jesus, foi até difícil entrar na igreja e tudo, mas aceitei Jesus, fui batizado, opa, resolvido. Não. Agora precisa ser Senhor. Aqueles que conseguiram agora a primeira parte, que é Deus Salvador, a segunda, Deus Senhor, agora tem a maior de todas as dificuldades. Fazer do Pai Salvador e do Pai Senhor, essa é a maior dificuldade da igreja hoje. Fazer do Pai Salvador e fazer do Pai Senhor o seu Abba, o seu papai, o seu paizinho. Pastora, fala um pouco sobre isso. É difícil mesmo. Mas não é impossível, né? Lá em Romanos 8, Romanos 8,14, vem dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Mas eu vou parar aqui na parte do Abba, Pai. Realmente, nós só somos filhos de Deus quando temos o seu Espírito. Mas a gente só consegue entender o Deus Pai entendendo a palavra de Deus e declarando ela sobre a nossa vida. Essa palavra ela precisa ser uma verdade dentro de mim. Realmente nós temos uma dificuldade muito grande de ver Deus como Pai, porque outrora, em outra religião, né, de repente cada um de nós estaríamos, de repente ou então fora de alguma religião, vivendo
vivendo a vida, né? Normalmente, deixando a vida levar, igual a música de um cantor que tem, deixa a vida me levar. Foi colocado dentro de nós um Pai, né? Um Deus, que é um Deus que não é um Deus Pai, e sim um Deus que tem mais o que fazer, que está lá no céu e tem outras coisas mais importantes que fazer que não seja de nós. Eu fui ensinada assim na minha religião, não vou dizer aqui por ética, mas eu fui ensinada que Deus estava no trono, estava resolvendo outras coisas que eram mais importantes que eu. Mas eu tinha que aprender, né, das escrituras que eram me ensinadas para eu poder evoluir. Eu tinha que evoluir, que Deus estava lá em cima, sentada no seu trono e resolvendo as coisas mais importantes do que eu. Mas na verdade, a verdade diz o que é importante para Deus somos nós. Nós que somos importantes para Ele. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, na realidade, algumas religiões elas distorcem no sentido de Deus tem mais o que fazer do que se preocupar com você. Mas é ao contrário. Deus, ele tem o que fazer sim por se preocupar com você, por se preocupar comigo. Então nós somos importantes para Deus. O Senhor nos vê como filhos, não nos vê mais como escravo. Lá em Gálatas, que o Gerson estava lendo, o pastor Gerson estava lendo, fala tremendamente. Não somos mais escravos, somos filhos. Porque o escravo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Simplesmente ele obedece e se ele acerta, ele recebe a sua recompensa de alimento e moradia. E se ele erra, ele é chicoteado. E foi esse Deus que foi ensinado para nós, muitos de nós, né? Tem gente que nasceu no Evangelho, glória a Deus por isso. Não foi o meu caso. Então eu nunca conheci Deus como Pai. Eu sempre conheci Deus como um Deus que abençoa, que fica satisfeito quando eu faço algo certo, e um Deus que castiga quando eu faço algo errado. Deus, ele é Deus e continua agindo da sua infinita graça e misericórdia. Vivemos nesse momento, vivemos nessa dispensação, mas esse Deus que foi apresentado para nós não é um Deus real. Nosso Deus é um Deus Pai. Por isso que nós temos uma grande dificuldade, porque outrora não foi nos ensinado assim. Outrora foi nos ensinado um Deus carrasco, um Deus que coloca doença, um Deus que pega você e para você o aceitá-lo, bota você no leito, e uma série de outras coisas, até mesmo no meio evangélico, que foi ensinado, foi inserido dentro de nós. Agora, como a gente vai conseguir tirar essa percepção desse Deus carrasco, desse Deus que nos maltrata para a gente o aceitar, esse Deus que coloca enfermidade para a gente o aceitar? Como tirar isso de dentro de nós? Lendo a sua palavra e declarando a verdade. A verdade que Deus diz a seu respeito, a nosso respeito. Ele diz que se somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos. E isso é que importa. Se nós temos o Espírito e somos guiados por Ele, nós somos filhos. Se não somos guiados pelo Espírito e não temos o Espírito de Deus, não somos filhos. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos exercitar isso no nosso coração. Declarar com a nossa palavra e exercitar no nosso coração. Isso é uma das grandes dificuldades que nós temos de aceitar Deus como Pai. Um outro exemplo que nós temos, muito real no nosso meio, é a nossa referência paterna. Aí é uma coisa assim, que o Espírito de Deus revelou para mim. Porque eu estava falando com o Espírito o seguinte: eu tenho uma dificuldade de ver Deus como Pai. Pai de verdade. Aquele Pai que é amoroso, aquele Pai que escuta você, aquele Pai que senta do teu lado. Eu falei, Senhor, por que nós temos uma dificuldade tão grande de ver Deus como Pai? E aí o Espírito me levou a olhar ao nosso derredor.
a ver o seguinte, e eu quero que você preste atenção nisso. E eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita nisso. Quantos pais você conhece que foram pais bons para os seus filhos? Quantos pais que vocês conhecem, eu digo naturalmente falando, que foram pais bons para os seus filhos? Qual a referência de pai bom que você tem? Qual a referência de pai bom que eu tenho? Desde pequeno, qual a referência de um bom pai que nós temos? Será que nós tivemos o privilégio de ter bons pais? Se nós temos, ou se nós tivemos essa oportunidade de ter um pai bom, nós vamos ter facilidade de ver Deus como pai. Se não tivermos um pai bom, nós vamos ter dificuldade de ver Deus como pai. Essa é uma realidade. A gente não pode fugir disso. Ah, pastora, mas eu vejo Deus como pai. A gente fala que Deus é pai, mas a gente não interioriza isso. Isso não é interiorizado. Eu falo que Deus é meu pai, meu paizinho. É o meu paizinho, eu amo o meu pai. Agora, você interiorizar isso de verdade... Fala pastor, aqui, né? Você fala aqui, justamente. Mas você crê que ele é teu pai? E ele diz na palavra dele que um pai na terra não vai dar, né, um pai pedindo, ou um filho, aliás, pedindo um peixe, ele não vai dar uma serpente. Nós, sendo maus, sabemos das coisas boas do nosso filho. Quanto mais ele, que um filho pedindo um peixe, ele não vai dar uma serpente, pedindo um pão, ele não vai dar uma pedra. Então nós, pais terrenos, bons, entre aspas, maus, né, na verdade aos seus olhos, aos olhos de Deus, sabemos dar coisas boas ao nosso filho, quanto mais ele que está no céu. Entender essa palavra, nós falamos isso, mas interiorizar isso e viver isso como uma verdade, que é o mais difícil. A gente precisa aceitar isso dentro de nós. Ele diz que lá em Isaías, que se uma mãe que amamenta, ela tem um carinho muito especial, ela tem um apego muito forte com o filho. Ela acabou de parir, ela acabou de gerar o filho, 9 meses, e pariu, e agora ela está amamentando. E na palavra de Deus diz que uma mãe que amamenta pode se esquecer, pode até se esquecer de um filho, mas ele não esquecerá de nós. Ou seja, o Senhor dá exemplos naturais, fortíssimos, para a gente entender a sua paternidade conosco. Da ligação e da intimidade. Justamente, para a gente entender o amor que ele tem por nós, para a gente entender o carinho, a importância que nós temos para ele. Ele dá, não somente esse, tem outros exemplos fortíssimos no âmbito natural, para a gente entender a paternidade dele no âmbito espiritual. Amém. Entendeu? Por isso da nossa dificuldade. Nós temos dificuldade de entender Deus como Pai pelos exemplos também nessa terra de paternidade que não foram exemplos a ser seguidos. Eu conversando, pastor, esse dia eu estava dizendo para um jovem a respeito disso. Eu falei, olha, quando a gente tenta entender Deus como Pai, a gente busca lá no HD da nossa memória a palavra pai, e muitas das vezes a gente não acha uma referência parecida com aquilo que a gente quer expressar de Cristo na nossa vida. E aí, quando eu não tenho referência para provar algo que eu quero mentalizar, eu tenho dificuldade de aceitar. Nem tudo que eu falo com a boca automaticamente é um sentimento do meu coração. Tem coisa, e também não quer dizer que eu fale por falar. Eu falo porque eu quero viver. Por exemplo, muita gente fala, não, eu creio na cura. Mas na hora de orar por cura não tem coragem. E não quer dizer que ela não crê na cura, ela crê. Só quando ela vai buscar na mente dela um fato que prove que Deus é Deus de cura, ela não acha, porque ela ainda não obteve fé para orar a Deus crendo que o Deus Pai quer operar cura através dela.
Então, a gente aprendeu a falar porque ouviu muita coisa, mas a gente não aprendeu a viver porque o nosso coração... Vamos ler aqui a Bíblia, vamos para a Bíblia para a gente, né, trazer referência. Olha o que vai dizer João no capítulo 3, versículo 16 e 18. Olha só. Porque Deus amou o mundo, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Você precisa entender isso. Para que olha como é que o negócio é conexo. Ele deu o seu Filho que era único. Jesus era Filho único. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar. A pastora acabou de falar isso aqui. Ele não enviou não enviou seu Filho para condenar. Por que ele não enviou Jesus para a terra para nos condenar? Porque já estávamos condenados. Nós já estávamos debaixo do jugo do pecado. Então, quando Jesus veio, ele não veio para nos condenar, já estávamos condenados. Como é que ele vai condenar quem já estava condenado? Mas eu vou dar continuidade. Mas para que este fosse salvo por meio dele, para que nós fôssemos salvos por meio dele. Quem nele crê, olha só, aí depende de mim e de você. Quem nele crê, versículo 18 de João 3 eu estou lendo. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, não por Cristo, já estava condenado pelo pecado antes, por não crer no Filho, no nome do Filho único de Deus. Ou seja, o que eu entendo nesse versículo? Que eu tenho o direito de chamar a Deus de meu Pai, porque Ele deu o seu Filho único para mim. Se eu creio nele, automaticamente eu já tenho a vida eterna como o Filho tem. Então eu já posso aceitar. Gente, esse vínculo de paternidade é normal. Isso tudo que a pastora falou aqui é claro e é normal que você não consiga ainda conhecer Deus como Pai. Você não precisa se julgar por isso. Não tem nada de errado que você não conheça, mas a obediência vai te levar a um grau de intimidade e vai te dar esse prazer de orar falando meu Abba, meu papai, meu paizinho, meu paizinho, querido pai, meu pai, né, várias referências. Pai, não vai ser meu paizinho. Quando você entende, pastora, isso, você para de orar. Ah, Senhor, me dá isso. Oh, Deus, faz isso. Oh, Deus, faz isso. Não é Deus. Eu não estou falando com um ser estranho. Eu não estou falando com um vizinho. Eu não estou falando com uma pessoa que tem o poder, mas não é próximo meu. Eu estou falando com meu pai, né? A gente sempre brinca. Eu falo, eu não sei o pai dos outros, mas o meu é bom. Né? Eu não sei o seu, espero que o seu seja o mesmo que o meu, porque o meu pai é bom. E quando eu falo que o meu pai é bom, eu não estou falando porque ele fez algo por mim diretamente, mas por quem ele é. Ele é bom, independe do que aconteceu de bom comigo hoje, pastor. Ele é bom porque ele deu seu único filho unigênito, para nos salvar. E esse filho, além de nos salvar, olha só, Deus deu Jesus, único filho, para nos salvar. Mas Jesus decide dividir a herança dele comigo e com você. Ele abre a mão de ser filho único, unigênito, para ser primogênito, para ser o primeiro filho, mas dividir a herança comigo e com você. Foi o que a gente leu em Gálatas 4. Quer falar, pastora? Depois eu tenho mais algo para falar. Sim. Voltando para aquele... o requisito do pai, né? Então, por essa dificuldade, né, a gente tem dificuldade de aceitar o que está escrito na palavra. Porque o nosso intelecto entende que um pai não pode ser amoroso. Nosso intelecto não diz que um pai pode ser carinhoso. Isso é algo que nós precisamos analisar e entender o seguinte, aí já vai para a parte dos pais mesmo, eu digo pai nessa terra. Você não precisa ser um pai carrasco para mostrar sua autoridade. Porque o pai que você conhece, que é o pai que está no céu, ele corrige sim, ele exorta, mas ele ama. Ele ama. Ele ama acima de tudo. Ele exorta, ele conforta através do seu espírito, mas ele ama. Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho.
unigênito. Ele deu seu primeiro filho. Ele nos amou e nos deu o seu primeiro filho. Será que você, como um pai, daria o que você tem de melhor para o seu filho? Eu digo, não somente coisas nessa terra. O que você tem de melhor dentro de você? Sabe? Eu não. Homem não chora. Eu ouvi muito isso. Homem não chora. Homem tem que ser macho. Homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que ser duro. Tem que comer marimbondo e cuspir. Eu sempre esqueço desse ditado. Comer abelha e cuspir marimbondo. É isso? Tá bom, vai deixar. Pai tem que ser duro. Mas olha só, nós temos uma responsabilidade diante de Deus de mostrar como Deus é pai. Se você não for um bom pai, como é que ele vai ver Deus como pai? Sabe por que muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a Deus? Porque não obedecem seus pais. É verdade. Nossa, pastor, entrou numa parte profunda demais. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de amar a Deus? Porque não amam seus pais. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de acreditar na palavra de Deus? Porque a palavra do Pai já entrou em descrédito há muito tempo. Eita Deus. Sabia? Você vai precisar ver essa live umas 10 vezes. Ser duro demais é ruim. Ser mole demais também é ruim. Ser negligente também com Meli também é ruim. Por isso que tem que ter o equilíbrio. Nós precisamos amar os nossos filhos e precisamos também corrigi-los. E não é porque você é homem que você não pode expressar o seu amor. Você não pode abraçar e beijar seu filho e dizer que ele é importante para você. Você não pode abraçar e beijar seu filho e dizer que ele é a herança que Deus deu para ele. Afinal de contas, ele é teu aqui na terra, mas você vai dar conta para Deus no céu. Nós vamos dar conta dos nossos filhos para Deus no céu, porque aqui na terra ele é filho como eu sou filho também. Só que o Senhor nos escolheu para dirigir o caminho. Amém. Só que o caminho que nós temos que traçar nos nossos filhos, os nossos filhos tem que estar pautado na palavra, não precisa ser de espinho, só porque você passou por espinho. Não precisa ser com chibatada de fio, porque seu pai não teve sabedoria e tratou você com um fio. Também não precisa ser com desprezo, porque teu pai te deu desprezo. Não precisa ser com abandono, porque teu pai te abandonou. Meu Deus, muito forte isso. Sabe? Não precisa ser com desdenho, porque teu pai te desdenhou. Não é porque teu pai não deu importância para os seus trabalhos de casa que você não deve dar importância para os trabalhos de casa dos seus filhos. Eita Deus. Sabe? Você não precisa refletir aquilo que teu pai não te deu. Você tem a palavra. Se existe um pai que é bom e que ama, ele está orientando você como pai, aí agora já é o pai mesmo, o pai sacerdote, está orientando você como pai a ser um pai excelente. Eu conheci um pai excelente de uma amiga minha, que eu sempre falo ele como exemplo. Eu nunca vi um pai como aquele pai. Um pai que sempre esteve do lado dos filhos. Um pai que andava milhas e milhas. Se não tivesse carro, ia comprar as coisas para as filhas. Eu nunca vi um pai tão amoroso, que eu digo no sentido de abraçar os filhos. Em todas as Ele causas. abraçava os filhos, abraçava fisicamente, abraçava quando a filha estava passando por dificuldade, estava sempre presente. Eu só conhecia um pai desse jeito. Para essa menina que é uma amiga minha, para ela ver Deus como pai vai ser muito mais fácil, porque ela tinha exemplo de um pai bom dentro de casa. Agora, para quem não tem um exemplo de um pai bom dentro de casa, vai ter mais dificuldade, mas isso não quer dizer que você possa fazer diferente. Faça diferente, seja um pai bom. Na Bíblia não fala que a gente é bom. Quem é o único que é bom é Deus que está lá no céu. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós podemos ser um pai você pode ser um pai diferente. Você pode abraçar seu filho, você pode falar que seu filho é bonito.
Você pode falar palavras boas para poder já começar a exercitar nele e entender que existe um pai que é bom, não é carrasco. E para entender esse pai bom, para você ser para o seu filho um pai que você não conheceu, você vai precisar obedecer a Deus, né? Eu sempre uso aquele versículo que Deus usa com Josué. Ele vai falar para Josué: Josué, medita de dia e de noite nessa palavra. Não aparta de você essa lei. Anda nela, porque se você obedecer ela, você vai ser próspero. Deus estava ensinando Josué a conhecer o Pai, a conhecer Ele num grau de intimidade. Josué ia passar por situações difíceis, ia precisar ver milagre. Eu vejo uma igreja hoje clamando a Deus por milagre, mas como ver milagres? Gente, se não tem intimidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dessa pandemia que a gente está vendo, eu tenho visto milagres. E eu paro perto, mas eu tenho visto milagres acontecendo, mas quando eu paro perto da igreja em si, eu sempre falo isso, a igreja somos nós, mas quando eu paro perto da igreja em si, eu não vejo a igreja falar de milagre. A igreja só fala de dor, de dificuldade, de problema, de não aguento isso, não aguento isso. Aí eu olho e falo, cara, esse povo não está vendo o milagre que está acontecendo no meio dessa pandemia. Gente, ontem eu tive um testemunho de uma filha nossa na fé que médicos estão se convertendo. Pessoas que nunca acreditaram em Deus, só na ciência, estão se convertendo. Nós fomos convidados, eu não sei quando vai ser, mas nós fomos convidados, né, para cultuar a Deus dentro do Hospital Vitória, lá na Barra da Tijuca. Olha que coisa maravilhosa, um espaço dentro de um grande hospital, né, de renomado, para a gente cultuar o Senhor. Gente, é ou não é milagre de Deus acontecendo, fora as demasiadas coisas que eu não posso falar aqui na rede social, mas fora as demasiadas coisas que Deus tem operado no meio. Só que quem não tem intimidade com o Pai não consegue ver essas coisas. Quem não tem intimidade com o Pai só vê dor, só vê dificuldade, só vê problema, só vê medo. As pessoas estão acuadas, com medo, quando era para estar vivendo, quando era para estar de olho aberto, vendo, Senhor, me mostra. Olha só o que eu vou ler para você, olha só, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que Filipe vai falar com Deus, lá em João, capítulo 14, eu quero ler aqui para você. Olha só, vou começar do versículo 1, Jesus falando, olha, não perturbe o vosso coração, João 14, não perturbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não os teria dito, vou preparar lugar para vocês, e se eu for, olha só Jesus falando, e se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Tomé mostra que não tem intimidade nenhuma. Estava andando com Jesus, mas não tinha intimidade. Não sabe para onde vai. Como então podemos saber o caminho, Senhor? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Você precisa gravar isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Aí olha o que Filipe vai falar. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Cara, Jesus estava o tempo todo do lado deles. A Bíblia diz que ele é referência, ele é cópia exata de Deus. Quem vê Jesus vê o Pai. E Filipe está falando, mostra-nos o Pai. Olha o que Jesus responde. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus estava dizendo ali? Olha só, o Pai em si eu não posso te mostrar, porque você não tem ainda capacidade, você não tem um corpo glorificado para ver o Pai. Mas se você olhar para mim, me obedecer, você vai ver o Pai em mim. Gente, o que tem a ver isso com o que eu estou falando agora? Se você está focado em Jesus, dentro dessa pandemia, você vai ver Deus agindo. Mas muitos de nós, dentro dessa crise toda, estamos como Filipe, perguntando
Jesus aonde está o Pai. Senhor, me mostra o Pai que eu não estou vendo. Eu não estou vendo o Pai nessa crise econômica. Eu não estou vendo o Pai nesses 23 mil mortos no Brasil. Eu não estou vendo o Pai. E Jesus está falando, olha para mim. Olha para mim e me enxerga dentro disso tudo, porque a hora que você me enxergar, você vai ver que eu continuo operando milagres, maravilhas e prodígios. Que as coisas que acontecem ao nosso redor não interferem no plano perfeito de Deus. Aí olha o que Jesus vai responder. Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Ou seja, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Isso é um vínculo de intimidade. A pastora falou aqui sobre a gente não ter tido uma referência, uma boa referência de um pai, de repente, na nossa vida, na terra, que a gente olhasse e falasse, não, esse cuida dos meus problemas, esse me abraça quando chora, esse me brinca comigo para eu rir, esse se preocupa em economizar cada centavo a favor dele para gastar com as minhas necessidades, esse divide os momentos de estudo comigo quando eu não sei fazer as provas, mesmo que ele não saiba a matéria, ele vai procurar, vai pesquisar comigo, esse se preocupa em dividir um canal de televisão comigo, esse se preocupa em me divertir, em se preocupar com as minhas emoções. De repente você não teve isso. Mas o que Deus está falando, filho? Ainda que você não tenha tido, como a pastora usou, muito lindo aí esse versículo aí da parte da mãe, né? Uma mãe que amamenta. Então, de repente, se essa mãe, se esse pai que deveria te amamentar, ele não existiu no meio natural, ainda assim, a palavra é capaz de suprir essa falta. E a ideia de suprir essa falta é que você crie com Jesus uma intimidade através da palavra para você ver a ação de Deus na sua vida. E essa ação de Deus na sua vida, ela vai gerar para você, ela vai gerar para sua esposa, ela vai gerar para o seu marido, ela vai gerar para os seus filhos conhecerem um pai que você mesmo não conheceu fisicamente. Seus filhos vão começar a reproduzir uma intimidade com você de paternidade que você de repente não viu com seu pai. Agora para ver que coisa linda. Se os seus filhos gerarem com você uma intimidade de paternidade melhor do que a que você teve, automaticamente também nós estamos dizendo que os nossos filhos vão reproduzir uma intimidade com Deus maior até do que nós já temos. Agora, para analisar, aonde nós podemos chegar com o grau de intimidade que nós tivemos com nossos pais aqui na Terra, conhecendo a palavra, os nossos filhos podem ir além. Porque se eu e você não tivemos uma intimidade perfeita com os nossos pais aqui na Terra, e mesmo assim, através da palavra, alcançamos uma intimidade, se ensinarmos, isso seus filhos não vão saber, guarda isso. Não pense que você é crente, seus filhos são crentes também. Seus filhos precisam se converter. Houve, pastor, uma ideia muito errada na igreja, que se eu nasci crente, meu filho é crente. Aqui em casa não. Aqui em casa não. A conversão é algo individual e precisa ser ensinado. Eu fui ensinado, não diretamente pelos meus pais, mas fui ensinado na igreja, fui ensinado na palavra, fui levado pela minha mãe sim à igreja, e lá me converti e fui ensinado. Mas agora eu, gerando meus filhos dentro da casa de Deus, preciso ensiná-los a palavra. Não divida essa responsabilidade com ninguém. Eu preguei ontem sobre isso. Tem pedras que você precisa arrancar. Você está pedindo, ai Deus, dá jeito no meu filho. Ai Deus, dá jeito na minha filha. Ai Deus, resolve esse problema. Ai, não sei porque que esse filho é tão mal educado. Vara. Vara, correção. Pastor, vara, tá na Bíblia. Não estou falando de mim, não. Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, Gustavo, eles são tão educados, é vara. É o que resolve a educação deles. Você precisa ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não errar. Isso é um versículo bíblico. E corrigir com vara, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Deus corrige a gente o tempo todo. Você não entrou na igreja perfeito, você está sendo corrigido. Seu filho precisa de amor, de cuidado, de carinho e de correção. Então não espere que seu filho seja... Aí depois cresce, aí você vai ficar... Ai, meu filho não gosta de ir para a igreja. Ai, meu filho não quer nada com Deus. Ai, meu filho só quer saber das pessoas do mundo. Por quê? Não teve correção.
Como a pastora falou, teu filho, você não precisa ficar batendo no seu filho porque você apanhou, não precisa ser grosso porque você precisa amá-lo, mas corrigir também é amar. Então, eu entendo aí, pastora, que precisa um equilíbrio. Que de repente eu não recebi, você não recebeu, mas os nossos filhos, através da palavra de Deus, vão poder receber, porque a palavra tem conteúdo para isso. Então eu vou amar, vou respeitar, vou ter tempo com eles, vou ensiná-los e vou corrigi-los através da palavra. Eu sempre que eu corrijo meus filhos, eu procuro argumentos bíblicos para mostrar para eles que não é o que eu quero, é o que a palavra diz. Eles precisam andar na palavra, entender a palavra, para eles serem cidadãos não só de bem na terra, mas ser cidadão de bem nos céus. Amém? Mas para isso está ligado, vinculado à obediência da palavra, a estudo, a gerar uma intimidade com o Pai, porque tudo aquilo que você recebe, a Bíblia diz que a boca vai falar o que o coração está cheio. Então é fácil ensinar os filhos, é fácil ensinar os membros da igreja, é fácil corrigir as pessoas quando você foi corrigido. A gente só dá o que a gente tem. Amém, pastor? Pode falar. Amém. Lá em Isaías que eu estava falando, até coloquei... Pastora, já passou 49 minutos, você acredita? Oh. E a gente não tá nem na metade do assunto. A gente Dá o celular. A gente não vai poder ficar muito tempo, não. Vamos lá. Isaías 49, até coloquei aí no comentário. Isaías 49, do 15 ao 17. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, ainda que ela venha a esquecê-lo, o Senhor vai dizendo: eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isso é lindo demais. O nosso Pai gravou o nosso nome na palma das suas mãos. Meu Deus. Quando a gente grava algo na palma da nossa mão, tem como esquecer? Não tem. Claro que a gente não vai tatuar, né, na palma da nossa mão, nada. Mas isso, Deus está dando a referência do seguinte: como algo que eu estou vendo toda hora eu vou esquecer? Não tem como. Deus está de olho em nós o tempo todo. Como Ele vai esquecer da gente? Então nós precisamos entender que começar a ver Deus como um Pai. Ele tem escrito o nosso nome na palma das suas mãos. Ele diz ainda que uma mãe que gerou venha esquecer, Ele nunca vai nos esquecer. Nós precisamos declarar essa palavra. Lá em Josué, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 8, vem: declara, diga essa palavra, escuta e medita. Nós precisamos meditar, escutar, meditar e declarar a palavra. Vamos ir lá em Josué. Josué 1:8. Estava até falando na célula sobre Josué. Não sei se é 8:1 ou se é 1:8. Deixa eu pegar aqui. É 1:8. 1:8 vem dizendo: não deixe de falar. Não deixe de falar. Estava falando até na célula sobre isso. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e meditar nela de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Assim diz a palavra do Senhor. Como nós vamos entender Deus como Pai? Nós precisamos declarar: Deus é meu Pai, Deus me ama, Ele deu seu Filho por mim, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele deu seu único Filho por mim, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele me resgatou, Ele mudou a minha sorte, Deus é meu Pai, Deus não é carrasco, Deus não está lá pronto assim, de braços cruzados, esperando você errar para te castigar. Ei, Deus não quer te castigar. Aleluia. Deus quer que você tenha intimidade com Ele como Pai.
Ele não está pronto esperando, peraí, agora ele vai cair, agora ele vai errar, agora ela vai cair, agora ela vai errar. Não, não é esse Deus que colocaram na nossa cabeça, que disseram que ele era carrasco, que ele era mau, que ele estava pronto para nos castigar. Não é esse Deus que temos que pensar. Nós precisamos pensar num Deus que é Pai. O Pai está sempre pronto a ouvir o seu filho, ainda que ele venha castigar depois, mas ele está pronto a ouvir. E não é a nossa realidade. Na Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, não tem a ver com Deus. Já foi liberada essa palavra e ele é fiel à sua palavra. Ele diz aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não é ele que está dando essa colheita ruim para você. Foi você que plantou. E se você não plantou isso, pastor, eu não plantei isso. Se você não plantou isso, é uma prova para você ser aprovado. São provas que acontecem na nossa vida para a gente ser aprovado. E são as coisas ruins que nos fazem crescer. Aleluia. Ninguém cresce com coisa boa. Me diz aí uma passagem da Bíblia que fala que alguém cresceu com algo bom. Não. As coisas boas, elas acontecem com consequência daquilo que a gente passa e é aprovado. Tem coisa na nossa vida que realmente foi algo que a gente plantou, a gente está passando. E não tem a ver com Deus. A sua palavra diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Mas tem coisa que é prova, entenda isso. A prova precisa ser aprovada, senão você vai ficar andando 40 anos no deserto. E essa tua geração não vai ver a promessa, vai ser a próxima geração. Mas eu acredito que todos nós que estamos vendo essa live vamos entender esse propósito é hoje, vamos tomar uma decisão é hoje, vamos tomar outra postura é hoje. Deus é Pai e Ele está pronto para ter intimidade conosco, para Ele nos orientar o caminho que a gente deve andar. Meu Deus, muito forte isso, Jesus. A intimidade que Ele quer, que a gente entenda que Ele é Pai, que Ele é bom e que as suas misericórdias não têm fim, que Ele dá coisa boa assim para seus filhos, que Ele tem coisa boa assim para seus filhos, é fazer a intimidade. Essa intimidade faz a gente perceber a voz dEle. E quando a gente percebe a voz dEle, a gente não erra o caminho. Meu Deus. A gente não erra. Na palavra de Deus diz que tudo que a gente fizer vai prosperar. Aleluia. Gente, é tremendo. É tremendo. O que a pastora está falando é muito tremendo. Deus, ele está buscando, né? Quando ele fala dos verdadeiros adoradores, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, adoram o seu Abba em espírito e em verdade. Olha só, ele não trata, ele ensina a primeira pessoa, mas ele fala, olha, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito, aqueles que amam e adoram o Pai com todo o seu ser. Olha o que 1 João capítulo 2, versículo 1, 6, olha o que a palavra vai dizer agora, olha o cuidado de Deus agora, deixando a sua palavra para quem é filho, agora é para os que creem, os que crerem e receberam. Olha o que ele vai dizer. 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Meus filhinhos, como é que eu não vou chamar o meu pai de paizinho se ele me chama de filhinho? Olha o cuidado dele comigo, eu preciso ter esse cuidado de tratá-lo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porventura alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, junto ao Abba. O nome dele é Jesus Cristo, esse é justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, ele morreu para salvar todo mundo. Porém, só vai receber a salvação, só vai receber essa propiciação dos pecados aquele que crê. Aí ele vai continuar. Ó. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Não adianta dizer que conhece a Deus se não tem andado nos mandamentos dele. Não tem como. Se não ler. Isso não é um problema de Deus, sabe? Jesus já morreu, já se fez propiciação por nós. Não cabe a ele agora querer fazer mais nada para que essa propiciação aconteça. Ele já fez. Oi, pastor. Ele já é a propiciação pelos pecados. Então, se eu creio e ando nos mandamentos, eu tenho conhecido.
Olha a continuidade. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém, olha que lindo, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Falando ontem na pregação sobre isso, eu disse o seguinte, olha, a fé não é um chamado para que você venha sentir a Deus. A fé é um chamado, é um convite, não é um convite para você sentir Deus. Nós estamos num momento em que as pessoas querem sentir. As pessoas vão para o culto, pastora, para sentir Deus. Nossa, sentir a presença de Deus fortíssima. Fui para o monte, senti a presença. Ah, eu quero saber como é que está em casa agora, né? Fui pro monte, agora, nossa. menos ainda. O que houve no monte? Fulano, nossa, tremendo. Senti a presença fortíssima. Foi pro culto, senti a presença de Deus fortíssima. Qual foi a mensagem, pastora? Pregada no culto. Não sei, eu senti a presença de Deus muito forte. Estava tão forte que eu não consegui nem ouvir a mensagem. O evangelho, a fé que Deus quer gerar em nós através do evangelho, não é um convite para você sentir. Para de ficar sentindo. Você está sentindo muita coisa. O evangelho é um convite para a sua vida, para você se parecer com Cristo, ser como ele é. Nós lemos aqui, ó, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E quem anda como Cristo andou na terra, se torna como ele, se parece como ele. Ou seja, agora vai doer em mim, vai doer em você, mas eu tenho que falar, é o Espírito Santo. O Cristo verdadeiro, o Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que está no céu preparando nossas casas, eu só posso dizer que eu obedeço, eu só posso dizer que eu o amo se eu obedeço. E se eu obedeço, a única forma de eu mostrar que eu obedeço é eu começar a me tornar como ele é. Gente, isso é forte demais. Esse convite que Deus está fazendo para mim e para você hoje não é para se tornar uma pessoa melhor na terra, mas é para se parecer com um cidadão do céu. Sabe? Também foi pregado, pastora, ainda estando na terra, também foi pregado o evangelho da mente positiva. Ah, vamos pensar que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Cara, eu fico rindo, pastora. Eu vejo uma galerinha aí que faz besteira, a moda vamos embora. Né? Apronta toda a vida. Aí vai pro status, né, do WhatsApp, fica lá e bota lá, tudo vai dar certo. Não vive princípios, não obedece a palavra, Deus é meu pai, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. É um pensamento positivo, que se eu pensar positivo, tudo muda. Gente, pensamento positivo não muda nada. Ser positivo é uma característica de quem anda em Deus, mas tem gente que não anda em Deus e busca ser positivo, porque é a única ferramenta para estar de pé. O que mantém um servo de Deus vivo é a palavra. É andar na palavra, é obedecer a palavra, porque andar na palavra e obedecer a palavra é se parecer com Cristo. O evangelho é um convite a se parecer com Cristo, não é uma mente positiva. A pastora falou aqui sobre você descobrir. Quando você começa a andar com Cristo, você descobre que você plantou muita coisa errada. Ah, pastor, mas eu plantei, sabe, algo errado, pastora, mas a intenção era boa. Do inferno. E aí, pastora? Poxa, olha, eu plantei direitinho, eu reguei direitinho, eu cuidei direitinho, eu só não me atentei que a semente era ruim. Eu tava plantando capim pensando que tava plantando fruta. E aí? Você não semeou a palavra. Se semeia a palavra, ela vai crescer, vai frutificar. Se tivesse plantado a palavra, então... Não plantou, com certeza. Você estava plantando qualquer coisa que você queria. Plantou eu acho, plantou eu posso, plantou eu sei, plantou é desse jeito. Só plantou, não plantou está escrito. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, uma coisa que muito crente planta. Planta pra caramba. Aí depois não quer colher, não tem nada a ver, perde nada a ver. Não, eu acho engraçado, pastora, que esse negócio não tem nada a ver, que às vezes a gente vai exortar. Eu não gosto de fazer isso não, mas tem coisa que é tão gritante que aí você vai exortar. Eu acho. Aí você pergunta à pessoa, poxa, o que você acha aí? O que você acha disso que você está fazendo? Aí a pessoa vira para você e fala, eu acho que não tem nada a ver. Cara, é o pastor que está falando.
É o teu pastor que estava te exortando. Oi, quando eu, tá? Seu pastor, para você que é minha ovelha. Quando eu te chamar a atenção, porque eu não chamo, tira isso, que não sei o que. Eu entro assim, eu chego e pergunto, pô, fulano, isso daí que você tá fazendo, o que você pensa disso daí? Você acha que é normal isso daí? É o teu pastor que tá te perguntando se ele tá abrindo mão do seu tempo de estar cuidando de outras ovelhas para te dar uma atenção em alguma coisa que você não percebeu, é porque pode estar errado. Aí o orgulho fala mais alto e fala, pastor, eu acho que não tem nada a ver. Não tá plantando, eu acho. Aí eu vou e pergunto, você acha por conceito ou você acha por comodidade? Porque tem esses dois lados, né? Deixa eu te explicar. O conceito é, eu estudei e descobri. Eu tenho referências bíblicas para provar que isso não tem problema. Agora, a comodidade é, todo mundo diz que não tem nada a ver. Então, para mim, não tem nada a ver, eu gosto. Porque entra naquele versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo me convém. Só que as pessoas só falam aquela, tudo me é lícito, eu sou livre. Só que não usa a liberdade para dar lugar à carne. Aí tá plantando? Não usa a liberdade para dar lugar à carne. Aí como a pastora falou, tá plantando semente ruim, regando semente ruim, cuidando de semente ruim. Quando a planta cresce, que nasce aqueles abrolhos lá, ou nasce aquele pé de limão, aí você vai chupar, aí você fala, cara, isso é muito ruim, isso amarga. Só que você vai olhar no seu pomar, só tem limão. Você vai se sustentar de quê? Limão aquele que é muito do ruim. Aquele galego ainda, daquele brabo. Aquele amarelo. Aí sabe que bate o sentimento, que o inimigo começa a te acusar. Coitadinho de você, né? Poxa, teve tanto cuidado com essa plantinha, regava ela todo dia. Botava água nela todo dia, não deixou nem capim crescer em volta e tá sofrendo. Que pena, acho que Deus não te ama. Que Deus deixou sua planta nascer amarga. Mentira. Deus enviou pessoas para te orientar e falar, olha, isso que você está plantando não vai dar bom resultado. Não, Deus sempre... Eu olho na minha vida, pastor, e sempre vejo que Deus sempre enviou alguém para mostrar. Eu a cada dia vejo... essa distância de respeito com relação ao que o seu líder vem dizendo, mas isso não é o caso, né? Não, como tá ligado. Sabe por quê, pastor? A gente está falando de pai, está falando de intimidade. Se você não ouve o seu líder na terra, que está vendo as suas coisas, que você está vendo ele, né? E ele está te orientando ali, vai ser difícil de você obedecer a Deus que não está vendo, né? Mesmo porque as coisas... Muitas das vezes as pessoas fazem as coisas e pensam que está se escondendo de Deus. Pode estar se escondendo de mim, pode estar se escondendo do pastor, pode estar se escondendo do seu líder de célula, pode estar se escondendo do seu líder, né? Mas de Deus ninguém se esconde. Pior de tudo é isso, que Deus está vendo todas as coisas. Está tudo patente nu diante dos olhos do Senhor. E a gente está falando isso porque quando nós fomos discipulados, não muito tempo atrás não, mas era uma época da igreja, né, pastora, que a gente ainda tinha um certo medo do nosso pastor. E, cara, quando o meu pastor... Porque todo mundo sabe que vida de pastor não é fácil, vida de pastor é muito ocupada. E quando um pastor, ele se atenta para a sua vida, ele larga, porque né, ele tem as 99, quando ele larga as 99 no lugar seguro para ir atrás da vida daquela ovelha, é porque ela está perdida. Um pastor não larga 99 ovelhas à toa, não. Ele só larga as 99, que é uma quantidade muito maior, quando ele precisa ir atrás de uma perdida. Então, quando um pastor, ele se atentava, quando o pastor falava, vou na sua casa. Caraca, o que o pastor quer? Caraca, o pastor vai vir aqui em casa, eu vou preparar uma comida, eu vou preparar alguma coisa. Porque se ele atentou para a minha vida, ele tem algo de Deus. Isso acontece, as nossas ovelhas fazem isso mesmo. Gente, quando o seu pastor se atentar pela sua vida, aí você que não é ovelha da nossa igreja, você que é ovelha, mas quando o seu pastor atentar pela sua vida numa rede social, ou te exortando, ou te procurando por alguma coisa, gente, ele tem algo de Deus para você. Se ele não está concordando com uma atitude sua, é porque Deus está usando ele, ou você vai esperar Deus descer do céu, Jesus vir de novo na terra para te exortar. Tem gente que está esperando. É mesmo, pastor? Tem. Meu Deus do céu. Isso acontece. Tem gente que... Aí como que você vai querer ter uma intimidade com Deus se essa intimidade ela não começa com a paternidade aqui na terra? Seus pais físicos, seu pastor, as autoridades. Pai espiritual, né?
Nós somos Nós somos pais espirituais. Se você não entendeu isso ainda, nós pastores somos pais espirituais. Você que não é da nossa igreja, mas que é de uma outra igreja, o seu pastor, ele é um pai. Ah, mas eu acho isso, pastor, eu penso isso, eu acho que o meu pastor erra nisso, eu acho que o meu pastor... Não importa o que você pensa, ele não deixou de ser seu pai espiritual. Você já até pensou que Deus não te ama, você está pensando errado. Existe e Deus não deixou de ser seu pai. Cobertura espiritual, né? Essa cobertura são seus pais espirituais, né? Então, se realmente fica difícil de entender a paternidade na Terra, tirando a paternidade do pai, né? Tirando a paternidade dos seus pais espirituais, entender a paternidade de Deus, então está bem distante. Nós estamos bem distantes disso. Eu quero deixar aqui para você, para a gente finalizar, lá em Mateus, no capítulo 6, que é uma passagem assim, quando eu me converti eu lia muito, e ainda continuo lendo até o dia de hoje, que diz assim, lá no Mateus 6, as preocupações da vida. Mateus 6, 25. Que eu vos digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que é a vez de comer, nem com que o seu próprio corpo, não que é a vez de beber, quanto que vestir. A vida mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo o Pai Celestial o alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aí, é a pergunta para você. Você não acha que a sua vida é muito mais importante do que as aves do céu e do que os lírios do campo? Meu Deus. Aí ele diz aqui, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Quem pode acrescentar uma hora? A gente vive 24 horas. Bom, nosso relógio é 24 horas. O relógio de Deus não é o mesmo do nosso. Mas quem se preocupa que pode acrescentar 1 hora à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, se vestiu como um deles. Aleluia. Deus compara os lírios do campo com as vestes de Salomão. Está entendendo isso? Essa é uma parábola, pastor. Não é isso que ele quer dizer, não. É isso que ele quer dizer, sim. É isso que ele quer dizer, sim. 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Pegou a fé e não cultivou. Aí está pequeno. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, os incrédulos, é que correm atrás dessas coisas. Meu Deus. Jeová é forte demais. Mas o Pai, repita comigo aí se você estiver me ouvindo, mas o Pai, diz aí, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Aí ele vem dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas que ele disse aqui serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Finalizo com essa palavra. Que já está diminuindo ali, pastor. Já está no 13 já, ó. Exortação entrou, o pessoal começa a sair, ó. Correr. Começa a sair, ó. Meu Deus do céu. Que tremendo. Começa a sair. Exortação entrou, ó. O pessoal começa a picar a mula, como diz aí o ditado. Picando a mula. Mas eu fico aqui, ó, com essa palavra aqui, ó. Lá no 6:32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino. O seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Ele vai acrescentar. Ele faz nos lírios que um dia
tá vestido, outro dia não tá. Ele faz com as aves do céu. Meu Deus. E como não vai fazer com você? Ele é seu pai, ele é seu pai. Ele te ama e ele quer você, quer ver você bem. Então confia no seu pai. Dê crédito à palavra de Deus. Creia nos seus líderes espirituais que foram liderados, foram levantados por Deus para poder direcionar a sua vida. Que isso aí, hein? As crianças brincando lá fora. Misericórdia. Então creia. Eu deixo essa palavra, pastor, e finalizo aqui. Para mim, tá, já deu. Você que não teve a oportunidade de ter na terra um pai que fosse uma referência para você, um pai que fosse um exemplo, deixa a palavra de Deus, deixa Deus através da sua palavra te ensinar que Ele é pai e que Ele é bom. Tá? A gente não está aqui para te exortar, né? Para te envergonhar, não. Para te intimidar, não. A gente está aqui para ensinar a palavra, sabe? Porque a gente precisou também conhecer esse pai bom. E eu quero que você, o meu desejo é que você conheça esse pai bom. Que você pare de achar que Deus é um carrasco. Que você tire da sua mentalidade isso que foi pregado para você, que Deus está o tempo todo esperando você errar para te julgar. Ele não está aqui para te julgar, Ele está para te amar e para te ensinar. E que você até hoje não entendeu que obediência, porque todas as vezes que tentaram te ensinar alguma coisa, você foi pelos caminhos do mundo. A bateria está até acabando no celular. Sempre falo disso e eu tô dando mole. Tá? O seu pai, ele é bom. O seu pai, ele é perfeito. O seu pai, ele é capaz de resolver todas as coisas na sua vida. O seu pai, ele está interessado por você, ele está preocupado para que você tenha uma vida perfeita, uma vida na presença dele de paz, uma vida na presença dele de amor. Ele quer te ensinar, o seu pai quer te doutrinar aqui nessa terra para você ensinar os seus irmãos o caminho verdadeiro do amor. Oi, gente, a paz. Então, o telefone do pastor acabou a bateria. Ele ia finalizar, gente, o que ele estava dizendo, mas acabou a bateria. Né, pastor? Vem aqui pertinho. Tô terminando de escrever aqui. Ele está escrevendo lá, ali na live, nas mensagens. Mas a bateria do telefone dele acabou. A gente colocou na extensão, só que na verdade a extensão não estava carregando o celular. Aí acabou a bateria no finalzinho, que ele estava finalizando. Entendeu? Mas ele vai finalizar semana que vem. Ele falou que vai finalizar semana que vem, que deu ruim e agora não dá pra gente voltar, né? Mas a gente agradece a vida de cada um de vocês que ouviram a live, que escreveram lá, que colocaram os comentários, mandaram os coraçõezinhos, né? E que Deus abençoe vocês, que vocês possam entender a palavra de Deus e deixar ela gerar fruto dentro de vocês, que essa palavra ela venha a crescer de verdade, que possamos entender que o nosso Pai ele é bom e as suas misericórdias elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e que você tem um Pai de verdade que está no céu. Esse é o Pai que nós declaramos aqui nessa live, que não deu pra gente finalizar, tá? Mas esse é o nosso Pai, é o Pai que nós entendemos na palavra e precisamos praticá-la, declarando essa palavra na nossa vida e crendo que Deus está conosco, Deus e Pai, nosso Paizinho, nosso Abba.
Aba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Aba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Né, pastor? Somos filhos, aleluia, Deus é bom. Muito obrigado, pessoal. Desculpe aí o erro aí, né? Nossos ajudantes, nossos secretários aí da área de comunicação não estão presentes, então a gente faz besteira. Mas quinta-feira no culto eles vão estar com a gente aí, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um beijo pra vocês, fica na paz. Beijo, gente. Durma com aba essa noite. Tenham sonhos com seu paizinho. Sonhos com aba, em nome de Amém. Jesus. Tá na paz. Tchau. Tchau.